Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O título dessa pregação é A Receita Divina, Prepare e Reserve. Vocês já viram isso, hein? Quando você vai preparar alguma comida, ela, às vezes o preparo exige certos, como é que eu vou dizer, certas sessões definidas no preparo. Então, às vezes na receita vem assim, cozinhe o feijão, né? Tempere, deixe ele no ponto, então reserve. Ou seja, você vai deixar de lado e você vai agora preparar outra coisa. Deus age assim conosco na sua receita de sucesso, na sua receita para conquistar o propósito que Ele tem traçado na sua mente divina para cada um de nós. Ele trabalha conosco, mas a obra dele envolve muitas outras coisas além de nós. E por isso, às vezes, neste trabalho que Deus está fazendo na nossa vida, depois de trabalhar por um certo momento, Ele então nos põe de lado, Ele reserva-nos. E Ele então vai trabalhar outra coisa. Quando o cozinheiro preparou essa primeira etapa do dish, né, do prato que ele está preparando, e ele reservou, não significa que ele abandonou, significa apenas que ele deixou de lado, porque ele agora vai se atentar para outras tarefas, para outras coisas, que vão fazer com que aquilo que se havia começado a trabalhar, finalmente se encaixe com todo o restante do plano do cozinheiro. Assim Deus vai fazer, assim Deus faz também conosco. Todos nós queremos que Ele complete a boa obra que Ele começou em nós. A verdade é que quando nós iniciamos na fé, quando nós passamos pela nossa conversão, nós temos uma visão romantizada do Evangelho, especialmente nesses dias de pregação de prosperidade, do Evangelho da prosperidade, um Evangelho triunfalista, onde mostra que a verdadeira fé vai se manifestar no crente o tempo todo vencendo, sorrindo, triunfando, pisando a cabeça do diabo, sempre curado das suas enfermidades, sempre próspero. Aquelas imagens de propaganda de seguro de saúde, de remédios na televisão, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz da vida, é exatamente a imagem que a teologia da prosperidade procura passar do cristianismo. Mas é uma imagem falsa, uma imagem que Jesus não passou, os discípulos não passaram. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. De maneira que nós não cremos neste evangelho triunfalista. Nós cremos num evangelho da vitória de Cristo, cujo triunfo nem sempre é aquilo que nós esperamos. Na verdade, um dos maiores triunfos do evangelho é a vitória de Cristo sobre nós. Quando Paulo diz que Deus nos conduz em triunfo, e então os teólogos da prosperidade usam esse verso para dizer: está vendo? Eu falei que é um triunfo, Jesus vai nos conduzir em triunfo, nós vencendo, nós esmagando, destruindo, derrubando muralhas, fechando a boca dos leões. Mas, na verdade, o argumento que Paulo está usando quando ele diz que Cristo nos conduz em triunfo, ele está usando a figura de que era usada na procissão romana, quando os césares voltavam de um combate e eles tinham vencido seus inimigos. Então havia a procissão do triunfo, aonde, inclusive, numa dessas procissões foi construído o famoso Arco do Triunfo, que hoje se encontra onde? Na França? Acho que é na França, sei lá. Em algum lugar do mundo por aí tem o famoso Arco do Triunfo. A figura que Paulo está invocando é uma figura de triunfo, mas o triunfo de Cristo, não de nós.
Por isso, quando ele diz, eu desejo que Cristo nos conduza em triunfo, ele está dizendo, o que eu quero é que Cristo consiga nos trazer humilhados, da mesma maneira como aqueles generais que enfrentaram o exército romano e perderam, eles então eram trazidos, acorrentados, os tesouros que foram tomados naquela guerra eram trazidos, os escravos, os generais, as armas de guerra dos derrotados, naquela procissão, aquele era o triunfo de Roma, aquele era o triunfo de César. É esta figura que Paulo está invocando quando ele diz que o Evangelho realmente é um Evangelho de triunfo, começando pelo triunfo de Cristo sobre nós, sobre a dureza do nosso coração, sobre os nossos vícios, sobre a nossa teimosia, sobre a nossa carnalidade, sobre a nossa preguiça, sobre a nossa demora em responder o Evangelho. Mas Deus vai moendo, Deus vai persistindo. Tem uma enorme vantagem em ser eterno, é que você tem o tempo ao seu favor. Ele pode fazer do quanto tempo levar, né? Ele vai moendo, ele vai moendo, ele vai moendo. Essa semana nós tivemos a alegria de ter a notícia e poder acompanhar pelas maravilhas da tecnologia de que o meu sogro finalmente desceu as águas do batismo. Quem olhasse a vida do meu sogro anos atrás, nem os filhos acreditavam que um dia eles veriam uma coisa dessa. O homem tinha um coração duro para as coisas de Deus, não queria saber de Deus. A família toda foi se convertendo, todos os filhos, a mulher se converteu, e ele não queria saber de nada. E quando nós vimos aquela cena, eu disse para minha esposa, como diz o velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que Deus faz. Deus vai trabalhando, Deus vai processando, até que Ele consiga triunfar sobre nós. E nós finalmente venhamos nos render a Ele e venhamos ser salvos por Ele. Portanto, o Evangelho é um Evangelho onde Deus, sim, tem um propósito para nós, e nós entramos nesse Evangelho com uma expectativa de que tudo vai dar certo, tudo vai ser mil maravilhas. A gente entra com aquela expectativa hollywoodiana da Bíblia. Ou seja, Hollywood só mostra os triunfos, as cenas maravilhosas. Hollywood jamais, em nenhum filme, ousou mostrar Moisés como ele é. Todos os filmes de Moisés, sem exceção, eles apresentaram um homem de 40, no máximo 50 anos de idade, se apresentando diante de Faraó para enfrentá-lo ali com uma voz poderosa, né? um Charlton Heston da vida, né? Se colocando ali, um Christian Bale da vida, se colocando numa figura de força, resistindo a Faraó. A Bíblia não vai por esse caminho. A Bíblia mostra a realidade, e a realidade é que o Moisés que enfrentou o Faraó era um senhor de 80 anos de idade. Sabe por que Hollywood nunca vai mostrar isso? Porque essa é exatamente a figura da derrota. Esta é exatamente a figura que traz única honra e glória a Deus. Porque quando você olha um homem de 80 anos de idade, se aproximando dali de um castelo, cheio de artrite, artrose, e dizendo para o homem mais poderoso do mundo, "Let my people go", você entende por que Faraó riu, você entende por que Faraó duvidou. Mas Deus não segue a agenda de Hollywood, Ele segue a agenda bíblica. Ele segue a agenda de usar aquilo que não é para confundir o que é, para usar as coisas loucas deste mundo para confundir a sabedoria deste mundo. É assim que Deus vai levando adiante a sua obra e o seu trabalho. Portanto, não leva muito tempo na experiência cristã para nós descobrirmos que nós entramos num bote salva-vida, mas que está sempre enfrentando tempestades enormes. Ou seja, o cristianismo não é fácil, a vida com Cristo não é nada fácil. Na verdade, a vida com Cristo é a vida de quem entrou num rio, e este rio está
ele está nadando contra a correnteza. Nadar contra a correnteza exige muito mais esforço do que quem está descendo o rio e nadando a favor da correnteza. Quem está nadando contra a correnteza, tudo o que houver de entulho naquela correnteza do rio vai se chocar contra ele. Ele o tempo todo vai estar fazendo mais esforço que os outros, e o tempo todo ele estará entrando em choque com tudo o que estiver vindo em direção contrária. Esta é precisamente a descrição da vida de uma pessoa quando ela se converte a Jesus. Ele pensa, agora minha vida vai ser de vitórias, mas vai ser das maiores lutas que você já enfrentou na sua vida. Porque antes você estava nas mãos do diabo, e o diabo, como na receita do cozinheiro, ele também usava você e te reservava, e deixava, isso aqui não me incomoda, isso aqui não fede, não cheira, eu posso deixar aqui de lado, não preciso nem me incomodar com ele. Mas a partir do momento em que você se entregou a Jesus, soou um alarme lá no inferno. Os demônios, o diabo ficaram apavorados. Mais um que aceitou essa mensagem. E ele então diz, mais um que pode nos dar problema. E então o inferno começa a se levantar, as hostes infernais começam a se levantar. E ele começa a usar também os seus aliados de carne e osso, os seres humanos que lhe servem mesmo sem saber. E esses são precisamente todo o entulho que vem na correnteza contra o crente agora. Agora a vida do crente já não é mais fácil como antes. Antes era só seguir o fluxo. Antes era só ir com o povo. Agora não. Agora você tem que resistir. Agora você tem que firmar o seu chão. E você tem que estar preparado para todo obstáculo que vai se levantar contra você. E é nessa hora que nós descobrimos que nós não somos capazes de nos manter firmes na presença do Senhor. É nessa hora que nós temos a expectativa de que Deus vai fazer uma boa obra na minha vida, e então de repente a gente parece que vê uma obra que, como aquelas tantas que tem no Brasil, que começa e depois para, né? Principalmente obras públicas, né? Onde fica aquele monumento à corrupção, ou monumento à incompetência, aquelas obras onde foram gastos tanto dinheiro e nunca terminam. Às vezes nós temos a impressão que Deus, na nossa vida, Ele começou uma construção e parece que Ele não vai terminar. Porque quando a gente aceitou Jesus, as coisas mudaram rápido. Normalmente as coisas mudam rápido. A pessoa ela tem um impacto tão grande da novidade do Evangelho, da novidade do Cristo que ela agora conhece, que a vida dela começa a ter uma mudança radical já no começo. Mas depois as coisas vão se normalizando e vão se assentando. E parece que a própria palavra de Deus já não nos toca tanto quanto antes. Parece que as orações já não são respondidas. Parece que aquilo que Deus estava nos transformando, parece que Ele deixou inacabado. A questão é que na palavra de Deus, a persistência é um dos princípios mais fundamentais da experiência cristã. Esse princípio da persistência é abordado extensivamente na palavra de Deus. E nas parábolas de Jesus, ele usou várias parábolas para dizer que nós temos que persistir. Ele disse, batam, e então se abrirá, peçam, e então será respondido, busquem, e então vocês encontrarão. Ele ensinou parábolas sobre pessoas batendo na porta de madrugada e dizendo, por favor, me ajude, eu preciso de um pão porque recebi visita e não tenho o que dar para a visita. E a pessoa diz, vai embora, já é tarde, que história é essa de me pedir pão tão tarde? E então Jesus ensina ali sobre a necessidade de persistir e dizer, por favor, amigo, abra a porta, eu preciso dessa bênção, eu preciso. Jesus usou essa parábola para incentivar-nos a persistir. Ele usou a parábola da viúva e do juiz injusto para outra vez mostrar que aquela viúva todo dia ia lá e batia na porta do juiz e dizia, seu juiz, eu preciso que o senhor resolva a minha causa. E a Bíblia diz que o juiz era mau,
não se importava com os homens e não tinha temor de Deus, mas aquela mulher continuava insistindo e insistindo, diariamente ela ia, dia após dia, semana, meses e anos, persistindo naquilo, até que o juiz resolveu voltar atrás e conceder o que a mulher estava querendo. Com todos esses ensinos, Jesus está enfatizando de que uma das coisas fundamentais na vida cristã é a persistência. Na verdade, na vida como um todo, nós já falamos sobre isso na sexta-feira no nosso estudo bíblico, que quando você pega a história, praticamente sem exceção, dos grandes homens de negócio, dos homens que fizeram verdadeiras fortunas, ser homens de negócios ou artistas, e que você pensa que um homem como Andrea Bocelli, com uma voz dessa, não precisaria de publicidade, não precisaria de nada, era só começar a cantar e já começou a fazer sucesso. Lê do engano. Quando você vai estudar a história de Andrea Bocelli, você descobre que ele tocou por anos, tocando piano e cantando em bares, porque apesar da voz prodigiosa que ele tinha, o sucesso não acontece por acidente. Foi necessário uma enorme quantidade de esforço, de dedicação. Existe um seriado, ou melhor, um documentário no Netflix, que é Walt Disney Before Mickey. Ali mostra a história de Walt Disney, mostrando toda a miséria e pobreza que ele enfrentou, tentando fazer sucesso. Uma dessas cenas que mais me chocou foi o momento em que a polícia havia fechado o escritório dele, o estúdio dele, por falta de pagamento. Os funcionários ele já não conseguia pagar há mais de um ano. Muitos ainda tentaram continuar com ele apesar disso, mas acabaram todos saindo. E finalmente o Walt Disney tem que entrar de madrugada no estúdio dele, quebrando uma janela, porque ele também tinha sido despejado da casa dele, porque não tinha dinheiro e teve que dormir no estúdio. E então você olha a persistência desses homens, você olha a persistência de um Thomas Edison, que procurou e pesquisou mais de 1000 vezes, mais de 1000 materiais diferentes, até conseguir chegar no material que fazia com que a lâmpada incandescente acendesse e não se queimasse. Essas vitórias não acontecem por acaso. A persistência é por si própria um dos maiores segredos do êxito e da vitória. Portanto, não pode ser diferente no cristianismo. Apesar de Deus e do seu favor, o próprio Evangelho, as palavras de nosso Mestre nos ensinam que nós temos que aprender a persistir, porque esse é um dos maiores segredos. Em Gálatas 6:9 nos diz assim: não desanimemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. If you don't give up. Preste atenção na condicional que Paulo coloca. Ele diz: não desista de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher por aquilo que você plantou. Você vai receber o retorno. É o princípio da persistência. Persista, porque no devido tempo a tua persistência vai te gerar lucros, desde que você não desista no caminho. Um dos maiores problemas de que não existirem tantos milionários neste mundo, não existirem tantos empresários bem-sucedidos, de não haver tantos cristãos bem-sucedidos na fé, é porque eles desistem no meio do caminho. Antes que a vitória de Deus venha, eles desistem no caminho. Eles abrem mão. Em Judas 1:6, só pode ser 1:6 porque só tem um capítulo, mas é no versículo 6. Diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Preste atenção no que Judas está dizendo. Ele está dizendo que os demônios se tornaram em demônios
porque eles não conservaram sua posição, a posição de autoridade que Deus lhes tinha dado como anjos. Antes eles abandonaram a sua morada e foram procurar coisas que não eram devidas, que não era o que Deus tinha para eles. O resultado disso foi que Deus considerou isso em rebelião, de não se submeter à posição e ao chamado de Deus, e então o resultado é que anjos se transformaram em demônios. O mais impressionante desse relato é que quando Judas e Pedro usam exatamente esse mesmo relato, ele usa para aplicar a nós, seres humanos, a nós, cristãos. E ele usa isso como um exemplo para nós. Ele diz, presta atenção na maneira como você anda, na maneira como você vive, porque até anjos se tornaram em demônios porque não permaneceram na sua posição. Eles não permaneceram na sua autoridade. Preste atenção, quando você está em Cristo Jesus, você está numa posição de autoridade que Deus te delegou. Você está numa posição onde você se torna filho e filha de Deus. Isso é uma função de autoridade. Mais do que isso, você se torna um embaixador de Jesus Cristo, ou seja, Deus espera de você que você seja aquela pessoa que vai transmitir o desejo e a palavra de Deus às demais pessoas. Mais do que isso, a palavra de Deus nos diz que Deus nos designou para sermos reis e sacerdotes, que reinam juntamente com Cristo e fazem o seu ofício de sacerdotes aqui na terra. Quando nós deixamos de aguardar por Deus e nos desesperamos e fazemos como os anjos faziam, e saímos atrás das coisas que Deus não planejou para nós, assim como os anjos se tornaram em demônios, filhos de Deus deixam de ser príncipes, princesas, reis e sacerdotes. Isso é uma das coisas mais comuns que existe na vida cristã. Eu espero por Deus, até que Deus faça alguma coisa. Deus está demorando demais, então deixa que eu mesmo vou fazer. Deixa que eu vou... É claro que a gente não fala assim, porque a gente tem medo que caia um raio do céu. A gente normalmente não fala, não expressa, mas é isso que está na nossa vida. Quando nós deixamos de estar no centro da vontade de Deus e esperar, quanto tempo seja necessário, até que Deus faça, e nós começamos a sair e a querer fazer por nós mesmos. O rei Saul recebeu uma ordem muito clara do profeta Samuel: não comece a guerra sem que primeiro eu vá até você e ofereça sacrifícios, e então você vai para a guerra e Deus vai te dar a vitória. O problema é que, assim como Deus, o enviado de Deus também demorou. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Você não está esperando em casa, no conforto. Você está no meio do deserto e você está a poucos metros de distância de inimigos que estão a ponto de te atacar. A Bíblia diz que, com o passar dos dias, os soldados de Saul começaram a fugir lá nas beiradas, começaram a ir embora, começaram a se esconder em cavernas, se esconder atrás de moitas. E então, a Bíblia diz que num determinado momento Saul disse: sabe o quê? Eu mesmo vou resolver, eu mesmo vou fazer. Ou seja, ele contrariando a ordem de Deus que disse: fica aí no teu lugar, espere pelo meu movimento, espere por meu movimento. Ele saiu do lugar que Deus havia designado e ele mesmo foi fazer algo que um rei não podia fazer: oferecer sacrifícios como se fosse um sacerdote. Quando ele está começando a queimar ali os animais naquela fogueira, ele olha mais adiante, lá no monte, ele vê uma pessoa se aproximando, e vai se aproximando, e ele reconhece pelo andar, é o profeta Samuel. Quando o profeta Samuel se aproxima, ele já chega com a mão na cabeça: o que é isso que você fez, Saul? O que é isso que você fez? E ele então joga a culpa em cima de Saul, assim como nós jogamos a culpa sobre Deus. Deus, o Senhor não está fazendo, eu estou buscando, eu estou desesperado, o tempo está passando e o Senhor não resolve. E então nós fazemos como Saul e começamos a culpar a Deus. Saul culpou o profeta. Eu sei, mas o povo estava se dispersando, você demorou para chegar, então eu mesmo ofereci sacrifícios. E ele diz: rapaz,
Se você tivesse obedecido ao Senhor, hoje Ele ia confirmar o teu reino para sempre em Israel. Mas porque você não esperou na tua posição, assim como os anjos não esperaram e saíram a correr atrás daquilo que não lhes pertencia, Deus disse: hoje o Senhor rasga de ti o teu reino e dará a outro. Quantos de nós perdemos a bênção porque simplesmente não esperamos pelo tempo de Deus? Saímos a fazer e mexer os nossos pauzinhos e fazer as nossas próprias alianças. Em Israel, Deus tinha dado uma ordem enquanto eles saíam do Egito e no período de transição até chegar na Terra Prometida, que durou 40 anos. Deus disse: eu vou colocar uma coluna de nuvem durante o dia para conduzi-los. A nuvem será uma nuvem, não uma nuvem comum, era uma nuvem da glória de Deus, que servia para proteger Israel do sol escaldante do deserto, mas principalmente a nuvem mostrava o que Deus queria que o seu povo fizesse. Então, se a nuvem virava para a direita, o povo virava para a direita. Se a nuvem ia em frente, eles iam em frente. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem ficava mais do que um dia no lugar, eles armavam o acampamento. Se a nuvem ficava 6 meses, 1 ano, 10 anos, eles ficavam aquele período. No momento em que eles acordavam e viam a nuvem começando a se mover, eles começavam a gritar: levanta acampamento, a nuvem está movendo, porque era assim que Deus ia dizendo e comandando e controlando Israel. É pela minha vontade, não é pela vontade de Moisés. É pela minha direção, não é pela direção do que o povo espera, do que a sociedade decide. É o que eu mando, para onde eu mando, no momento em que eu mando. Se você me seguir, então você estará no centro da minha vontade. E aí você pode contar com a chuva de bênçãos que virá sobre a tua vida neste momento. Um dos grandes problemas dos planos de Deus, a gente sempre ouve nas igrejas, nos púlpitos, essa história de que Deus tem um plano para a sua vida. Quando a gente vai evangelizar também, Deus tem um plano para a sua vida. E a gente acredita nisso, né? E é verdade, Deus tem um plano para a nossa vida. De fato, o meu versículo predileto das Escrituras é Jeremias 29:11, onde Deus diz: eu é que sei os planos que eu tenho para você, são planos para te dar paz e prosperidade, não para te fazer mal, para que você tenha um futuro e uma esperança. Então é claro que Deus tem um plano. O problema é que os planos de Deus normalmente não parecem ser planos de verdade, porque nada do que Deus faz parece fazer sentido. Deus é muito bom marqueteiro. Ele consegue fazer uma propaganda para nos trazer para um projeto que só Ele sabe fazer. É incrível como Ele nos cativa e consegue, é incrível como Ele consegue um monte de gente levantando a mão dizendo: sim, eu me entrego ao ministério, sim, Senhor, eu quero ser um servo teu. É impressionante como ele é um bom marqueteiro e Ele consegue fazer um marketing maravilhoso que nos seduz e nos traz, né, para a obra dEle. Você vê claramente isso em Jesus. Jesus simplesmente passa ali, vê o cara coletando impostos, e uma das posições muito bem pagas naquela época, e ele simplesmente diz: ô Levi, Mateus, me segue. Nada mais, não prometeu nada, não disse nada, simplesmente disse: me segue. E o cara, os olhos dele brilhou, a Bíblia diz que ele só pulou ali a coletoria, pulou o guichê e seguiu Jesus. Os irmãos lá, estavam lá, André, Pedro, pescando. Aquilo ali era coisa que já vinha do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, e eles estavam ali naquele business deles de que sustentava a família. Jesus simplesmente passa: você é pescador, né? Me segue, e eu te faço pescador de homens. Os olhinhos na hora brilharam. Pescador de homens, quero saber como é que é isso. E eles largam. Eu não sei como é que Jesus conseguiu uma coisa dessa, convencer pessoas tão facilmente a seguir. Mas depois é que o bicho pega. Como diz lá no Brasil, é depois que a porca torce o rabo. Porque é depois do chamado, depois que Deus já nos convenceu que Ele tem um plano para nós,
que ele começa a fazer as coisas totalmente sem sentido, que parece que não tem planejamento nenhum. Parece um carro à deriva. Nesse negócio da sedução de Deus, nesse negócio de como Deus é bom de marketing, ele conseguiu me trazer para os Estados Unidos. Ele conseguiu me fazer deixar minha casa, que estava lá nos acabamentos, no finalzinho, depois de 4 anos trabalhando nela, eu falei, agora que eu vou entrar. Então um dia eu estava lá em Camboriú, orando a Deus e buscando a Deus no meio de um grupo de jovens, eu já não era mais tão jovem, mas estava lá no meio, achando ainda que era, e de repente, no meio daquela oração, Deus me deu uma visão. Eu vi uma fechadura de uma porta dourada, muito bonita, e eu vi uma mão, eu só vi daqui para cá. E a mão ia assim com a chave, enfiava a chave e virava. Antes de abrir a porta, Deus falou comigo. Deus diz assim, você está investindo muito dinheiro, muito tempo, e você está pondo o seu coração nessa casa que você está construindo. E se, no momento em que tua casa estiver para ficar pronta, eu te mandar para um outro lugar, você vai? Eu comecei a chorar naquele momento, eu disse, Senhor, eu vou. E ali eu entendi que eu tinha um chamado de Deus para algum lugar longe. Depois Deus foi usando outras pessoas, Deus usou a pastora Raquel com uma visão, aliás, na verdade ele já tinha usado antes, né? Onde ela teve uma visão comigo e ela me via num lugar onde eu estava pregando em inglês, cantando em espanhol e havia muita gente no culto. E aí os meus olhinhos fez que nem o de Pedro, né? Blim, blim, opa, eu quero isso. Deus é muito bom para nos mostrar que Ele tem um plano e fazer a gente acreditar nisso e fazer a gente entrar nesse barco. Mas depois que a gente entra, parece que tem uma hora que você vai no começo começa a dar tudo certinho. Parece casamento. É tudo tão lindo, é tudo tão bonitinho, branquinho, né? Até passar da primeira semana, né? Daí a gente começa a falar, rapaz, que barco furado é esse que eu entrei? Né? E com Deus é a mesma coisa, Ele faz a gente entrar no projeto, a gente acredita, e vai, eu vou, em nome de Jesus, vou conquistar o mundo, vou salvar o Brasil, vou salvar a América. E a gente acredita nisso, e de repente, Deus estava fazendo tudo tão certinho, de repente Ele começa a bagunçar. Nada mais faz. A gente de bom dia, Deus, e Deus não responde. Hello, Deus? Deus? E no dia seguinte, vai ver que hoje ele não está de mau humor, vamos ver amanhã. E depois Deus não fala mais nada. E parece que Deus brigou com a gente. E fica um tempão sem falar com a gente. E a gente busca e não entende. Nas palavras do salmista, parece que o céu virou bronze. Clama, 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 parece que a oração bate e volta. Pim! E a gente chega a uma conclusão, fala, Deus, ou o Senhor está maluco, ou o Senhor não planejou coisa nenhuma. Porque nada do que o Senhor está fazendo na minha vida faz sentido. Nada. Sem exceção é assim que Deus trabalha com o seu povo. Cada um de nós. Quer Deus esteja te chamando para um ministério pastoral ou não, Deus amera, Deus sempre vai fazer isso. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? E daí ele vai mostrando, dizendo, eu vou fazer a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia, e os olhinhos do velhinho, pim, 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 e ele foi viajar. Depois entram em décadas de silêncio de Deus, que Deus não fala nada, não dirige nada, e o camarada fica lá perdido no meio do nada. Comigo foi exatamente assim, com José foi exatamente assim, foi assim com cada um dos servos de Deus. Para José, Deus seduziu da seguinte maneira, e deu um sonho aonde ele via seus irmãos se ajoelhando diante dele, ele via as estrelas e o sol e a lua se ajoelhando diante dele, e ele entendeu, uau, Deus quer fazer alguma coisa grande comigo, maravilha, e foi lá e contou para a família, contou para os irmãos e disse, Deus, estou dentro, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na minha vida, e de repente começa a dar tudo errado,
De repente os irmãos agarram ele, arrancam a roupa dele, tiram a túnica colorida que ele tinha ganhado do pai, que o diferenciava como privilegiado. De repente os irmãos o jogam dentro de um poço. Ele fica ali dentro, achando que é uma brincadeira de mau gosto, fala, tá bom, chega dessa palhaçada, me tira daqui, eu não vou nem contar para o papai se vocês me tirarem. De repente ele vê uma corda, ele pega a corda aí, ele sobe, quando ele sobe, eles pegam aquela corda e o amarram, e ele fala, para, chega dessa brincadeira de mau gosto, e de repente ele vê que tem mais gente ali, e ele olha uns homens mal encarados, são mercadores de escravos, e de repente ele vê que os seus irmãos estão o vendendo por 30 peças de prata. Ele está sendo vendido como um animal para ser um escravo. Mas aí ele pensa, não, mas Deus me deu um sonho. Um dia as pessoas vão se curvar diante de mim. Deus vai fazer o plano de Deus é que eu seja um homem grande. E então ele fala, isso aqui logo, logo Deus vai mandar um anjo. Logo, logo Deus vai mandar um exército. Deus vai mandar papai atrás de mim. E vai tudo ficar bem. E de repente ele vai passando os dias e semanas e ele só levando chibatada e só atravessando o deserto. E de repente ele chega no Egito, ele fala, vai ser aqui que Deus vai me dar o libertador. De repente ele está no mercado de escravos, ele é vendido, Potifar o compra, ele então se torna escravo de Potifar, ele começa a dar uma melhoradinha, ele fala, vai ver que é por aí, vai ver que agora Deus vai me melhorar, porque agora eu comecei a me tornar um servo de confiança de Potifar. De repente a tarada da mulher dele ataca ele não quer saber de nada, ela mente e diz para Potifar, socorro, socorro, ele me agrediu. E então ele é jogado lá nas masmorras, e lá ele fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com aquela história daquele sonho? O Jeremias chegou a dizer para Deus, o Senhor me enganou, e eu caí direitinho. Paulo diz, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar. Nós jamais podemos duvidar disso. Os planos de Deus, eles parecem não fazer sentido, e isso acontece por várias razões, mas eu vou enumerar só 3. Primeiro, porque a mente de Deus é muito mais elevada que a nossa. Isaías 55:9 diz, porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são muito mais elevados do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são muito superiores à maneira que você pensa. Então é por isso que para nós não faz sentido, porque é Deus operando para cumprir o plano dele na nossa vida. Parece um professor de física quântica dando aula e tentando ensinar esse conceito para uma criança de kindergarten. E a criança fica lá, boring. E o professor aí tentando explicar, e a criança não entende nada, e o professor diz, então fala, não vou explicar nada, eu só vou fazer. E já que a gente não tem capacidade de entender, Deus simplesmente pega e reserva. Ele diz, deixa eu preparar o resto do prato, depois eu volto para tratar com você. E é precisamente nesse momento que Deus nos reserva, que a gente acha que Deus nos abandonou, que a gente acha que a nossa fé falhou, que o Evangelho não é tudo aquilo que disseram que era. Mas na verdade é só porque nós não conseguimos entender a mente de Deus, porque Deus está agindo com pensamentos muito mais elevados do que os nossos. A segunda razão de que os planos de Deus parecem não ser planejados at all, é porque antes de agir através de nós, Deus precisa agir em nós. Antes de nos usar para qualquer coisa, Ele precisa nos preparar para qualquer coisa. Antes de nos abençoar, Ele precisa tratar com o vaso. Antes de encher de óleo, Ele precisa cuidar da vasilha. E por isso Deus leva o tempo que for preciso para lidar conosco, para tratar. Mas o senhor disse que o senhor fazia. Eu disse, e eu vou fazer. Mas o problema é que você está um bagaço, meu filho.
A tua vida, você conseguiu estragar a tua vida de um jeito que, ó, não sei que criatividade é essa que você tem para estragar a sua própria vida, porque agora vai dar um trabalhão para desenrolar esse negócio. Então espera. E a pessoa, estou 2 anos servindo a Deus, pedindo que Deus resolva o meu problema, e Deus fala, faz 40 anos que você ficou só estragando a tua vida, e agora você quer que eu arrume tudo em 2 anos? Me dá um tempinho aí também, meu filho. Eu tenho alguns outros bilhões de pessoas para cuidar aí do mundo. A terceira razão de por que os planos de Deus parecem não ter planos de fato, é porque o plano é dele, não nosso. Ele visa a glória dele e não a nossa. Essa é uma das coisas que nós mais entendemos mal nesse processo. Deus vai me fazer ficar rico, Deus vai me fazer ser um grande pregador, ou Deus vai me fazer conseguir comprar aquela casa dos sonhos, ou ter aquela profissão. E a gente pensa que no universo tem um monte de flecha luminosa apontando para nós, e Deus dizendo, esse é o cara, esse aqui é uma bênção. E achamos que o plano de Deus é para isso, é para nos colocar em evidência e nos destacar para o mundo e mostrar que nós somos especiais, quando na verdade todo o plano de Deus para a nossa vida envolve acima de tudo e em primeiro lugar a glória dele. Tudo ele faz é para a glória dele, e se no meio do processo nós não entendermos que isto é para a glória dele, Deus não tem problema, então, realmente, em nos deixar de lado e reservar para quanto tempo for necessário até que Ele triunfe sobre nós. O plano de Deus envolve um bem maior que está na mente dEle, muito além do que a sua própria vida, envolve algo que está na mente de Deus, da qual você é apenas uma parte. A sua vida não é apenas a respeito de você, mas é a respeito de um grande plano que Deus tem, da qual você faz parte deste plano. Mas o plano de Deus é imensamente maior. É como você imaginar, por exemplo, um enorme tapete, que para ser feito, o tapeceiro precisa usar milhares de fios diferentes, de cor diferente, às vezes de textura diferente. E então Deus fala para a gente, eu tenho um plano para você, a gente diz, quero fazer parte disso, Deus, estou dentro. Então Deus pega a nossa linha, coloca dentro da agulha dele, e a gente fala, I'm so excited, Deus vai começar a me usar, Deus vai começar a mostrar o plano para ele. E então ele passa a agulha ali pela primeira vez, a gente fala, que maravilha, Jesus está começando a me usar. Então Deus vira a agulha dele para a direita e fala, maravilha. De repente Deus volta para a esquerda, e de repente Deus vai para baixo, e de repente Deus vai para a esquerda, e vai para a direita, e sobe, e desce, e você começa a ficar tonto, e fala, Deus, o que o Senhor está fazendo com a minha vida, Senhor? Coloque-se na posição de uma linha, do ponto de vista de uma linha, de uma tapeçaria, e veja se faz algum sentido o que o tapeceiro está fazendo. Você fala, eu já estou com náusea de tanta volta, eu já não estou entendendo por que tanto nó, por que tanto corte, por que tanto subir e descer, esquerda e direita, cruzado, ponto cruz. E a gente fala, o que Deus está fazendo? Então, se a gente busca a Deus, talvez num futuro próximo, Deus possa, pelo Espírito Santo, nos elevar um pouquinho. Deixa eu te levar além da visão que uma linha tem, e deixa eu te mostrar o que eu estou vendo. E então você começa a ver aquela sua linhazinha azul, virando aqui, virando ali, e se entrelaçando com a linha amarela, que cruzou pela linha cor-de-rosa, que atravessou a linha vermelha, e você começa a entender que você faz parte de um plano muito maior do que você imaginava. Deus tem algo muito maior para você do que você pensava. Você pensava que era só o seu mundinho, e à medida que Deus vai te afastando e você vai começar a ver o formato do tapete, você vai vendo aquelas figuras maravilhosas que o Criador está fazendo, e da qual Ele te deu o privilégio de fazer parte.
Só que você é só uma dessas linhas. Só uma dessas linhas. No enorme plano que Deus tem para você. Você já notou que normalmente, quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, um cake, você usa muitos ingredientes. Mas são pouquíssimos desses ingredientes que você usa para fazer um bolo que você acha bom de comer ele puro. Ou seja, os ingredientes de um bolo, na verdade, são normalmente ruins por si próprios. Quem é que vai pegar o fermento e colocar na boca ali? Ah, que delícia de fermento. Pegar uma colherada de açúcar. Ou pegar ali um trigo ali e meter dentro da boca. Ou o ovo cru. Quem é que vai fazer isso? Ou seja, a esmagadora maioria dos ingredientes que nós usamos para fazer um bolo são intragáveis. A gente não gosta. A gente não consumiria. Se Deus falasse, come aí, você ia falar, está exigindo demais. Mas Deus, o cozinheiro e Deus, anyway, Ele vai pôr, Ele vai usar. E nós não conseguimos ver o que é que Deus está fazendo. Nós não conseguimos entender o que o cozinheiro está fazendo. Mas quando o forno apita e o bolo finalmente ficou pronto, de repente, num passe de mágica, devido à pressão da provação daquele forno, aquele fogo queimando e esquentando e modificando todos aqueles produtos, ingredientes que foram colocados ali dentro, aquilo começa de uma maneira mágica a se misturar de tal maneira que quando você tem um produto final delicioso, que foi feito por vários produtos que não faziam sentido ou que eram intragáveis, é assim o que Deus faz na nossa vida. A Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas da vida, repita comigo, todas as coisas da vida, não somente as coisas boas, mas também as coisas ruins, incluindo os nossos erros, incluindo as nossas pisadas na jaca, Ele inclui tudo isso, Ele diz, eu ainda consigo usar tudo isso para o teu bem. E Ele dirige tudo isso para cumprir o plano que Ele tem na nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai concluir esta obra. Outra razão de que a gente parece não entender o plano de Deus é porque ou o plano de Deus parece que não tinha plano nenhum, na verdade, não tinha planejamento nenhum, ou é porque o plano de Deus parece que ele desistiu no meio do caminho. Ele até começou, de repente falou, não, com você não vai dar, não brinco mais. E ele deixa a gente ali, forever, e nos abandona para sermos consumidos pelo tempo. Preste atenção, Jesus deixou claro na parábola da viúva e do juiz injusto, que Deus não quer ficar com o olho roxo. Quando a expressão que aquele juiz disse, é melhor eu responder o pedido dessa mulher, porque ela está me importunando, a palavra que está lá no grego, literalmente é uma expressão idiomática que diz, esta mulher está me causando que o meu olho fique roxo, como quando alguém leva um soco. Ou seja, essa expressão era usada pelos gregos para significar que a reputação de alguém estava começando a ser afetada. Portanto, quando Jesus aplica esta parábola, aonde claramente a viúva ali somos nós, e que o juiz, não o mal, porque ele está usando um juiz mau, que não teme a Deus e não se preocupa com os homens, como um verdadeiro contraste da poesia hebraica, para mostrar a comparação com o Deus, que é o perfeito juiz que se preocupa com os homens. Então ele está, na verdade, o que ele está ensinando? Ele está dizendo, Deus se preocupa com a sua reputação.
Então Deus, ele não vai permitir que a gente cause um olho roxo nele quando a gente o segue, o busca e ele abandona a gente e deixa com que a nossa fé se frustre. E então a gente começa a falar: Deus me abandonou, Deus não foi fiel. Deus não vai permitir que o seu nome, que a sua reputação seja afetada. Alguns falam: será que Deus se preocupa com a reputação? Ora, o termo que a Bíblia usa não é reputação. Ela diz o seguinte, que Deus preserva e se esforça e tudo faz por conta da sua glória. Ou seja, é a preservação do seu nome, do seu poder e da sua autoridade, que na Bíblia é chamado de a glória de Deus, é que precisamente nós chamamos aqui de reputação. Portanto, Deus, ele preserva a sua glória. A Bíblia diz que Deus, ele vela, ele observa constantemente tudo o que acontece para fazer com que a palavra dele não caia no esquecimento, não fique sem eficácia, mas que a palavra dele se cumpra. Então Deus é um Deus que, por se preocupar com a sua glória, na preservação da sua glória, ele observa com que a sua palavra, quando é ativada pela fé de qualquer um, que o busca temendo a Jesus, se entregando a Jesus Cristo, então ele tem a responsabilidade de vigiar com que aquela palavra não caia na ineficácia, mas que aquela palavra se cumpra na vida daquele que creu. Ok, o que isso tem a ver com o nosso plano, com o plano de Deus? Tem a ver que é o seguinte, que Jesus disse o seguinte, em Lucas 14, 28, ele diz para nós: quando você fizer alguma coisa, faça bem planejado, para que você não seja como aquele homem que saiu e começou a construir uma torre, mas não calculou direito as finanças e não teve condições de concluir a torre. Então a torre ficou ali, aquela obra inacabada, e agora o homem não tem condições de dar prosseguimento. Então Jesus disse que nós, na nossa vida, devemos ser pessoas que devemos planejar e calcular bem se nós somos capazes de terminar um projeto que a gente começa. Amém. Agora a questão que eu quero mostrar é: o meu Jesus, fiel e verdadeiro, ele jamais cobraria alguma coisa de mim que ele próprio não esteja disposto a fazer. Por exemplo, quando ele diz: Edilson, perdoe 70 vezes 7. Ok, eu entendo que é difícil, e eu vou tentar, Senhor. Mas também quando eu precisar de 70 vezes 7 perdões para a minha vida, eu posso com ousadia olhar nos olhos de Jesus e dizer: Senhor, eu sei que eu já pequei um montão, mas o Senhor é que me disse que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Como é que o Senhor vai me mandar fazer uma coisa que o Senhor mesmo não quer fazer? Então o Senhor me perdoa mais uma vez. Jesus não ia dizer para nós construirmos uma torre, analisando se a gente vai ter condições de terminá-la, se ele próprio não estivesse envolvido em projetos que ele sabe que ele vai conseguir concluir. Portanto, é dessa confiança que o apóstolo Paulo diz: eu tenho certeza que a boa obra que Deus começou na tua vida, ele vai terminá-la, porque ele não vai passar o vexame de deixar uma obra inacabada, porque ele calculou errado e não pensou que o Fernando era tão pecador assim, não pensou que o Rick era tão teimoso assim, não pensou que o Edilson era tão difícil assim de lidar. Deus, sabendo tudo, ele diz: eu sei exatamente quem você é, e se eu me propus a fazer esta obra na tua vida, eu vou concluí-la, eu vou terminá-la, para que não se diga lá no Egito, como Moisés apelou para Deus quando Deus disse: Moisés, saia da frente que eu vou destruir o povo de Israel, que eu não aguento mais reclamação, esse povo não presta. Então Moisés disse: não. O Senhor pode até fazer isso, tem poder para fazer isso, se o Senhor quiser fazer, eu não posso impedir. Mas presta atenção, Deus, lá no Egito vão dizer o seguinte, que o Senhor teve poder de libertar os judeus da escravidão do faraó, mas não teve poder de terminar o percurso e introduzi-los na terra da promessa.
E com esse argumento, ele convenceu a Deus, de Deus poupar aquela geração. Preste atenção, quando Jesus disse que ele vai completar a obra na sua vida e na minha vida, é porque se nós ficarmos aonde ele nos chamou, e nos mantermos fiéis, e continuarmos buscando a ele, e continuarmos nos dedicando a ele, ele vai retomar a sua obra, como um mestre Cuca, como um masterchef, que pegou e começou o preparo e reservou e deixou ali. E o feijãozinho, coitadinho, pensou, ele esqueceu de mim, ele não me ama mais, ele me trocou para fazer a obra ali no repolho, para fazer a obra ali no frango. E de repente ele vê o masterchef pegando ele de novo, que parecia esquecido, e misturando com as outras coisas que ele trabalhou. E agora está ali um prato magnífico, feita pela mente daquele cozinheiro. Da mesma maneira, Deus, Ele pode até te deixar em reserva por um tempo que para nós, na nossa perspectiva humana, parece que Deus nos abandonou. Porque esse reservar às vezes pode significar anos, até décadas. Mas o fato é que Deus um dia se lembra. Deus fez exatamente isso com Moisés. Quando Moisés nasceu, Deus fez um milagre na vida dele. Ele foi preservado, você conhece a história do rio, a história do cestinho, de como ele foi adotado pela filha do faraó, e daí o plano começa, porque agora ele se torna um homem poderoso, um príncipe do Egito, e ele ouviu falar, a sua mãe lhe contou, porque ela foi a sua ama de leite, ele teve contato e ele soube que Deus tinha um plano para a vida dele, e então ele disse, está dando tudo certo, o plano de Deus é magnífico, está indo de vento em popa, já estou na posição de um grande líder. De repente, Deus bagunça o coreto. E Moisés agora é um fugitivo do Egito, vai lá para as terras de Midian, e de um príncipe do Egito ele vira um pastor de ovelhas. E olha quanto tempo ele vai ficar lá. Por isso que quando ele voltou ele tinha 80 anos. Ele ficou 40 anos reservado por Deus. 40 anos é tempo suficiente para fazer qualquer um achar que Deus esqueceu o seu plano para a sua vida. Mas então, um certo dia, ele está procurando uma certa ovelha perdida, e de repente ele se depara com uma certa toiceira, com um certo bush que começa a pegar fogo. Até aí nada demais, porque era coisa comum no deserto, plantas que tinham combustão espontânea. Mas o que chamou a atenção dele é que o arbusto queimava, mas não se consumia. Queimava e o arbusto continuava lá. E ele chega ali para ver, que coisa estranha, o que é isso que está acontecendo aqui? Isso aqui não parece ser uma coisa natural. E naquele momento, depois de 40 anos de esquecimento, Deus diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você voltou a pisar no terreno sagrado da minha vontade. É terra santa. Tira as tuas sandálias, porque eu me lembrei de você, Moisés. E vai acontecer com você, Moisés, exatamente o que eu tinha dito que ia acontecer no princípio. Quando Jesus disse para Pedro, venha e eu te farei pescador de homens, ele adorou o plano de Deus, mas o que ele não contava é com a fraqueza dele, negar o Messias 3 vezes, ter o seu Messias crucificado, e ele agora não acredita em si mesmo, não acredita em mais nada. Mas no final da vida de Pedro termina exatamente como Jesus tinha dito. Pedro se transforma num dos maiores pescadores de almas que este mundo já viu. Basta ver na sua primeira pregação, 3.000 almas, que cardume de homens que ele ganha já na primeira pescaria.
Deus disse para Davi: Davi, você vai ser rei, mas ele se torna fugitivo, a cabeça dele é prêmio, ele tem que fugir, se esconder, anos e anos e anos e anos. Mas a história de Davi termina do mesmo jeito que Deus tinha falado lá para o menino Davi na casa de Jessé: eu te unjo para ser o novo rei de Israel. Deus fez com Abraão exatamente o que ele disse. Deus se lembrou. Na nossa pregação nós também deixamos José reservado lá no calabouço. Agora a gente se lembrou dele. E Deus vai lá e disse: José, já faz mais ou menos uns 15 anos que eu te esqueci nesse calabouço. Mas vai acontecer alguma coisa muito estranha hoje. Alguém vai ter um sonho. E alguém vai se lembrar que você traduz sonhos, José. E de repente, da noite para o dia, José termina exatamente na posição que Deus tinha dito para ele anos atrás. Por isso Paulo diz: eu tenho certeza que o Deus que começou a obra na tua vida, apesar de você, apesar de mim, Ele vai concluí-la. Ele vai nos conduzir em triunfo. E Ele vai realizar exatamente o que Ele falou que Ele ia fazer na minha vida e na sua vida.